dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falantes, preferido Nicolas Catalani Zamboni, e no vídeo de hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estreia da Alta Flor da Gente, né? Que foi, no caso, nas eleições de 1872. Bom, para aqueles que nunca viram um vídeo meu, né? Esse vídeo é uma live feita no Facebook e no Instagram, na qual o objetivo principal é falar da história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Então, os temas envolvem a capoeira, né? E esse é um destes, né? E aí a gente vem conversando sobre a Guerra do Paraguai, né? Sobre como se chegou na Guerra do Paraguai, né, para início de conversa, sobre a Guerra do Paraguai em si, a participação dos capoeiras, fugiu aqui da cabeça. O que era? Esqueci, ó. Sim, as consequências da Guerra do Paraguai, né, para a capoeira, para os capoeiristas, né, e no vídeo passado, atendendo a um pedido que me fizeram, né, falei sobre a história da cidade de Eldorado, com o filme Aguirre e a Cólera dos Deuses, né? Que tinham me pedido para fazer um vídeo falando sobre esse filme, né? E aí eu falo um pouquinho, né, dessa história, enfim. E aí no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa estreia da Flor da Gente, né? Sobre a origem da infame Alta Flor da Gente. Né? E aí, nos próximos vídeos, né, a gente vai trabalhar um pouquinho alguns personagens aí da história da capoeira, né, como o Duque Estrada, o Manduca da Praia, né? Não sei se vou trabalhar assim, todos esses grandes personagens aí da capoeira agora ou no próximo vídeo, ou num outro momento, né? Isso ainda está por ser decidido, está ainda em fase de planejamento dessa parte, mas enfim, por agora, né? A ideia é falar no mínimo sobre esses dois caras, né? Depois, porque tem que pensar ainda em personagens como, por exemplo, Juca Reis, né? Que aí o final da história dele no Brasil, né? Como capoeirista, com o exílio dele, né? Depois em Fernando de Noronha e depois em Portugal, né? Aí que isso aí, né? História não só do Juca Reis, mas de muitos capoeiras acabaram indo terminar em Fernando de Noronha, né? Com o Sampaio Ferraz, que era um capoeirista, por sinal, né? Enfim, então ainda está em fase de planejamento. Né? Eu estou dizendo isso porque essa história, né, das eleições de 1872, elas passam por uma outra história assim, paralela, por assim dizer, que é a história da abolição da escravatura, né? Como eu vou falar. Então, né, já deu aí uns minutos mais ou menos do início do vídeo, né? Que eu espero sempre para as pessoas irem chegando, né? E então vamos começar a falar do tema de hoje, né? O que acontece? Essa história dos capoeiras como capangas políticos é assim, uma coisa muito antiga mesmo, né? Mas foi muito amplificada, né? Nunca teve tantas proporções como teve a partir de 1872 até 1889, né? Esse aí é o período assim, áureo das maltas de capoeira do Rio de Janeiro, né? Então, assim, os primeiros registros aí da capoeira, dos capoeiras sendo utilizados como capangas políticos, né? É o registro de um cara que devia ser sensacional, né? Porque o apelido dele era Corta-Orelha, uma maravilha, né? Os tempos em que os apelidos dos capoeiras eram assim tão cativantes como Corta-Orelha,
sangue, espinha, terror, né? Realmente é tempo bom, né? Que não volta mais, infelizmente. Mas no caso do Quatro-Orelha, especificamente, na verdade, eu fiquei até decepcionado quando eu descobri por que é Quatro-Orelha, né? Não era tão legal quanto eu imaginava, né? O que acontece? O Joaquim Inácio da Costa Orelha, aí da Costa Orelha ficou Corta Orelha, né? Era a capanga do José Bonifácio, né? Que é o patriarca da independência do Brasil, por assim dizer, né? E aí ele era aí o capanga do Bonifácio, né? E um dos últimos registros que se tem dele é de 7 de julho de 1846. Ele dá uma carta de alforria para um escravo, né? Um escravizado, Carlos Pardo, que era filho de 1 ano e meio, mais ou menos, da Maria Crioula, que ele havia comprado de Antônio Pinto da Costa Saraiva. Porque nessa época as pessoas ainda achavam que tinha sentido comprar a gente, né? E aí, isso que ele mudou de ideia. Daí escravizou o Carlos Pardo ilegalmente, aí teve um processo judicial para obter a liberdade, né? Enfim. Então, gente, essa história de capoeira trabalhando como capanga para político é muito antiga, né? E muito mais recente do que a gente às vezes pensa, né? Quer dizer, eu não lembro se foi o Caiçara, mas o Caiçara mesmo trabalhou como cabo político, né? Enfim, então, gente, por quê? Por causa de um motivo muito simples. Se você quer contratar alguém para servir de guarda-costa, né, que antigamente o povo chamava de leão de chácara, né? Se você quer contratar alguém para servir de matador, né, para bater nas pessoas, chantagear, você vai contratar o melhor que tem no mercado, né? Se você não vai ficar com qualquer um. E o melhor que tinha no mercado eram os capoeiras, que eram o povo aí que batia um monte de gente ao mesmo tempo, derrubava 3, 4, 5 de uma vez só, né? Então o povo sempre contratou os capoeiras para esse tipo de serviço, né? Só que a gente teve a Guerra do Paraguai, né? E aí com a Guerra do Paraguai, como a gente já conversou, os capoeiras vão tudo ser presos, né? E recrutados voluntariamente para entrar na guerra, né? Vão ser mandados lá e aí o Rio de Janeiro, enfim, se livra da praga que era a capoeira, né? Só que na Guerra do Paraguai, é óbvio, termina. É óbvio que um monte de capoeira continuou vivo e agora, além de tudo, né, eram heróis da pátria, né? Então, vão estar lá andando, vai ter um registro de capoeira andando com o uniforme do exército, andando com as medalhas, né? Andando com a insígnia de voluntário da pátria, que é a lei que foi promulgada, né, para recrutamento, né, dos voluntários, né, permitia que a pessoa usasse na rua. Então aí os capoeiras andando pelas ruas com as medalhas para mostrar que não era qualquer um, daí saíam arranjando mil e uma confusões, né? Na verdade, isso é uma coisa que está na memória nossa, dos capoeiristas, né, até hoje, né? Talvez você até não saiba que sabe, mas você sabe, né? Tem aquela música lá do CD do grupo Zenza, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, nem tudo do mundo é malícia, nem todo pensamento é paz. No giro que o mundo deu, capoeira vai lutar, menino toma cuidado, assim dizia o meu pai. Capoeira tem patente, já lutou por sua gente, na guerra do Paraguai. Cai, 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 capoeira balança, mas não cai. Cai, 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 né, gente? Essa música fala justamente disso, né? Começa a dizer que nem tudo aparece, né? E aí, no giro que o mundo deu, né? Na volta do mundo capoeira que era um marginal, era um vagabundo, era um vadio, né? Que só servia para atrapalhar, foi lutar na Guerra do Paraguai. Quando volta, né? Não é mais qualquer um. Não, agora é o herói nacional, né?
E isso tem muito impacto, né? E na forma como a capoeira passa a ser encarada. Mais do que isso, né? A gente tem a seguinte questão. Em 1850, né, como a gente ainda vai conversar mais a fundo, o tráfico negreiro é, enfim, abolido no Brasil, de verdade, porque já tinha sido abolido antes, só que ninguém cumpria a lei, né? E o governo também não se importava muito, né, com a lei estar sendo descumprida. Era a famosa lei para inglês ver, né? E aí o tráfico negreiro é proibido, começa a parar de vir escravos da África, né? E no Brasil os escravizados continuam morrendo aos montes, né? Porque, enfim, a gente está falando de um lugar, né, de uma condição onde a pessoa tinha média de vida de 7 anos, menos dependendo da função, né? E aí, combinado com isso, também com o necessidade de mão de obra nas fazendas de café, né? A quantidade de escravizados nas cidades vai decaindo. E aí no Rio de Janeiro a gente vai tendo uma substituição dos africanos pelos brancos imigrantes da Europa, né? Enfim. Então né, em 1872 já tem muito europeu mesmo, dentro das maltas de capoeira, né? Todas lideradas por velhos mestres africanos, né? Mas uma presença europeia já está marcante, né? E aí, isso tudo tem impacto, né? Então aí aconteceu o seguinte, no dia 28 de setembro de 1871, a lei do ventre livre vai ser assinada. Qual que era a ideia dessa lei que na prática não serviu de muita coisa, né? Ela vai ter serventia, né? Historicamente falando, por causa do que eu vou falar agora, né? Mas ela mesmo nunca chegou a ser cumprida, né? Como muitas coisas do Brasil. Mas, enfim, a ideia da lei é o seguinte: todo mundo que nasceu do dia 28 de setembro de 1871 para depois, né? Estava livre, né? Livre! Também não vamos exagerar, né? Porque essa história, tipo a história do africano livre, né? É livre, mas nem tanto. Então, gente, o que acontece? O governo, né, começou, para quem não sabe, africano livre é o seguinte: tráfico foi proibido, os africanos que chegavam aqui ilegalmente, que eram descobertos, eles eram livres, né? Foram escravizados ilegalmente. Né? Só que não é bem assim tão livre, né? Afinal de contas, para mandar de volta tem um custo, né? Nada mais justo que o africano trabalhar para pagar a viagem de volta, né? Só que foi sequestrado por brasileiros, tem que pagar a viagem dele, né? Então assim, ele ficava lá trabalhando alguns anos, né? Geralmente mais do que o contrato dele dizer que ele tinha que trabalhar, né, em condições assim bem parecidas de escravos, mas ele era livre, né? E, inclusive, quando fugia de tão tenebrosa que era a condição dele, tinha gente caçando ele para recuperar o africano livre, né? Porque nada como ser livre nesse país. Então, gente, a lei do ventre livre era essa, né? É por isso ventre livre. E aí aconteceu que o governo perdeu o apoio da Câmara quando essa lei foi aprovada. Afinal de contas, a Câmara era toda de escravocrata, né? E aí os liberais, uma parte expressiva, os conservadores, começam a obstruir os projetos do governo, e Dom Pedro II dissolve a Câmara e marca as eleições para agosto de 1872, né? E aí esse é o final do gabinete Lula. Bom, aí essa eleição vai acontecer uma coisa muito legal, porque ela vai ter uma maior participação popular na história do Império, né? Então até escravizado chegou a votar nessa eleição a favor do Partido Conservador, que foi o partido que promulgou a lei, né? Que pode parecer uma coisa estranha, afinal de contas, todo mundo sabe que conservador só existe para atrapalhar a nossa vida, né? Todo mundo quer, toda essa gente conservadora só serve para isso, atrapalhar a vida alheia. Né? Mas nesse caso é simples de entender, né? Nada tão liberal quanto conservador no poder, nada tão conservador quanto liberal no poder, ou seja, é tudo a mesma coisa, né? Os conservadores, eles sempre tiveram uma força política maior do que
partidos liberais, né? Tanto que se você for contabilizar a quantidade de gabinetes de conservadores que teve na história do Império aí do Dom Pedro II, que fazia esse jogo de toda vez que tiver dando muito problema, acaba, faz novas eleições para botar outro partido no poder, né? Apesar dessa política, que é chamada aí de parlamentarismo às avessas, a gente tem uma quantidade de gabinetes conservadores maior do que a de gabinetes liberais, né? E por conta disso, os conservadores eles sempre tiveram mais poder no Brasil. Não muito diferente de hoje em dia, de convir comigo, né? Então, para vocês terem ideia, no Ceará, um jornal vai dizer o seguinte: na véspera do dia da eleição, pairava o terror sobre essa cidade. No dia 18, desfilaram para a matriz grupos de homens armados de cacete, uma turma de cavalheiros armados de revólveres. No meio deste grupo de aspecto sinistro, achavam-se até escravos que foram comparar-se às fileiras governistas, né? Tudo apoiando o Partido Conservador, que é o partido que aprovou a lei que proibiu o tráfico transatlântico, a lei do ventre livre, a lei de sexagenários, que é outra lei abolicionista, né? É o partido que aprovou todas essas leis. Como a gente ainda vai conversar mais pra frente, explicar o porquê do Partido Conservador, que é o que mais ia de contra as atitudes decentes, né? Ou no mínimo semi-decentes, porque decente mesmo era não ter nem começado a escravizar para começo de conversa, mas enfim, né? Eu vou explicar depois por que do Partido Conservador toma essas posições, mas assim depois, porque senão esse vídeo não termina hoje. E aí as eleições na época aconteciam em 2 turnos, né? Para quem não sabe, no primeiro era escolhidos os votantes definitivos, né? E no segundo eram escolhidos os deputados, tipo que acontece nos Estados Unidos, porque afinal de nada como a democracia, você elege alguém para eleger por você, né? Nada como ser democrático. E aí a eleição então fica marcada para o dia 20 de agosto e no dia da eleição vai surgir aí, no meio dessa eleição vai surgir uma malta que vai passar para a história com o nome de Flor da Gente, né? O que acontece? Os capangas... Cadê? Vixe, pronto, aqui o jornal A Reforma, né? Que era um jornalista aí da oposição do Partido Conservador, né? Era um jornal liberal. Ele diz o seguinte: eis um cenário, 4 sujeitos mais ou menos boçais. Boçal é como se chamava o escravo africano que acabava de chegar, né? Que aí não falava português, não entendia nada do que estava acontecendo, né? Com ele, e a partir do momento que ele passava a entender o que estava se passando, né, ele aprender a lidar com esse novo mundo que era o Brasil escravista, né, ele deixava de ser boçal e passava a ser ladino. Enfim, mais ou menos boçais, menos ou mais gritadores sentados em torno de uma mesa, que tem no topo outro sujeito armado de papéis, roteiros, manuais, uma fita verde e amarela e 4 cestos de chicanas e tramóias. O povo em torno da mesa é a tropa em torno do povo. Por detrás da tropa, os capangas. Chama-se um indivíduo entre um fósforo. O juiz de paz cita leis que não existem, os mesários aplaudem, os fósforos votam, o povo protesta, os capangas gritam e a tropa cala a baioneta, né? E isso aí eram as eleições do Império, uma maravilha. Não é nada como ser democrático. Você chega lá para votar, né? Aí tem um capanga, geralmente capoeira, claro, né? Dizem quem que você vai votar, você reclama, leva um tabefe, o capoeira vota na pessoa que quer, para a pessoa que quer, que está sendo votado no seu nome, né, votar em uma outra pessoa. Uma maravilha, bem democrático, como vocês onde convir comigo, e é por isso que o voto de papel tem que votar, uma maravilha. Que é algo mais democrático que isso? Tão fácil de fraudar como voto de papel? Não é à toa que tem energúmero por aí que é a volta do voto de papel, deve também querer a volta do orelhão, né? Enfim, essas coisas do passado, quando na vida era mais fácil. Então,
Para vocês terem ideia, muitos dos capoeiras que lutaram na Guerra do Paraguai vão ter participação ativa nessas eleições, né? Jornal A Reforma, no dia 18 de agosto, vai publicar uma lista de 65 nomes de guardas nacionais deslocados para a Freguesia da Glória, né? Que é a freguesia controlada pela Flor da Gente e que seriam capoeiras a serviço do Duque Estrada Teixeira, né? Que é aí um dos líderes do Partido Conservador, né? E muitos deles eram ex-combatentes da Guerra do Paraguai, como o Manduca do Tambor, do qual a gente já conversou aqui, né? Que era o Manuel Maria Trindade, acho que foi no vídeo sobre as rituais de conflito dos Guaiamus e Nagoas, né? E no caso do Manduca Tambor, ele serviu no 60º, 60, acho que é 60º, né? Batalhão de Caçadores, e o Custódio José de Azevedo, que tem um nome muito comum para eu lembrar se eu já falei dele ou não, né? Enfim, então no dia das eleições, os capoeiras da Flor da Gente vão correr para votar com nomes falsos na Matriz da Glória, né? Vão provocar os eleitores liberais e vão dar um início a um conflito, né? O capoeira Augusto César de Lima, que foi acusado de ser o líder da Malta e de estar a serviço do juiz de paz da Freguesia da Glória, que era o próprio Duque Estrada, né? Vai ferir o doutor Diogo Antônio Moreira com a navalha e vai ameaçar o doutor Guilherme José Teixeira, né? Depois o Augusto volta à igreja e senta ao lado do juiz de paz, o Duque Estrada, né? Nada como deixar bem claro o que está se passando. E aí os liberais vão se revoltar, vão exigir a prisão. E aí o subdelegado vai afirmar que não podia prender ele. Afinal de contas, a prisão não foi feita em flagrante, né? E ele não podia fazer uma prisão preventiva no período eleitoral. Nossa, que pena, né? Então, aí, depois das eleições de 1872, né, no dia 22 de agosto de 1872, vai ser publicado no jornal A Reforma o bilhete do Duque Estrada, que foi encontrado durante uma reunião do Comitê Eleitoral, né, que ficou conhecido como a Carta Negra, né, porque nada como dar aí sentido assim tenebroso, né, para as coisas, né. E aí o bilhete dizia o seguinte: Ilustríssimos senhores Major Elione e Correia de Melo. Aí vai o resto do reforço pedido. Este é de lei, é parte da flor da minha gente. Por isso a Malta passou a ser chamada de Flor da Gente. Desejo-lhes triunfo e felicidade. Oh, amigo, muito obrigado, doutor Duque Estrada Teixeira, 21 de agosto de 1872, porque além de tudo é um bilhete oficial e tem que botar a data, né? Para não restar dúvidas. Aí, esse bilhete vai ser confirmado como sendo autêntico, né? E o Duque Estrada vai ser intimado a depor na Câmara dos Deputados, né? E aí, o que ele vai fazer? Vai negar tudo até a morte? Não, porque ele é um capoeira, é um cabra corajoso, né? Então ele vai confirmar tudo que ele fez e vai dizer: fui eu mesmo que mandei. E aí, vão fazer o quê, né? Aí o povo vai... e a loucura, especialmente os liberais, né? Vai aumentar o clima aí de radicalização, né? Porque afinal de contas, gente que não é covarde, gente valente de verdade é assim: comete o crime, comete, né? Pode até ser que seja assim um crime absurdo, tipo ganhar um presente mas oficial, né? Mas não declarar, tem dar um monte de carteirada para retirar da alfândega, né? E aí vender nos Estados Unidos ilegalmente também, sem declarar nada, no que conseguir passar da alfândega brasileira, né? E aí quando vê que vai dar ruim, comprar tudo de volta mais caro e tentar devolver, né, gente? Uma coisa assim, né? E o que é pior de tudo, a pessoa não ter nem a capacidade de, sei lá, não vou nem dizer deixa assim uma carta negra por aí pra ser encontrada, não. Deixa eu pensar numa coisa mais absurda, assim, que tal? Já sei! Mandar os e-mails com todo o esquema pra lixeira e não apagar da lixeira, né? Uma coisa assim desse nível, né? Praticamente, mas assim, pelo menos a pessoa, no caso do Duque Estrada, teve coragem de admitir o que fez, né? Diferentemente de uma certa gentalha aí que não merece ser nomeada, né?
Então, gente, o Duque Estrada ele né, vai ser essa aí a estreia da Malta Flor da Gente, né, da Freguesia da Glória, né. O Duque Estrada vai negociar mais ou menos o seguinte, né, durante as eleições a Flor da Gente ajuda o Partido Conservador, né, em troca. Fora do período eleitoral, os capoeiras teriam a proteção política do Duque Estrada, né? Então, em janeiro de 1873, o Duque Estrada vai discursar contra as ações da polícia que havia prendido vários cidadãos, com certeza cidadãos de bem, e não por acaso assim, cidadãos pertencentes à sua Malta, né? E inclusive é provável que ele tenha recrutado capoeiras a partir de práticas emancipatórias, né? Que após a vitória em 1872, uma parda cativa, né, vai se apresentar a ele, vai felicitar ele pela vitória e vai pedir para ser libertada, né? E ele vai lá dar alforria para ela, né? Então, assim, o Duque Estrada vai fazer essas negociações, né, para regimentar essa Malta de capoeiras. E em troca, os capoeiras vão aí ficar fazendo esses serviços pro Duque Estrada e pro Partido Conservador, né? E isso é o início de uma coisa que não tinha precedentes até então, né? Que é quando as maltas vão começar a se organizar a favor de um ou outro partido, e aí é que a gente vai ter a construção desse grande guarda-chuva que foi os Guaiamus e os Nagoas, né? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Próxima semana aí a gente fala um pouquinho mais sobre o infame Duque Estrada Teixeira, né? Inclusive umas coisas engraçadas, né? Dessa parte política aí dele, né? Que eu encontrei assim sem querer, querendo, uns jornais, né? Enfim. E aí por hoje é só, até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube dentro aí de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e for lá comentar no meu canal e dar visualização também. Agradeço também quem não é inscrito se inscrever no meu canal, né? Então, o canal Papo com Grilo, né?